Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui, professor André Luiz com vocês, trazendo alguns conteúdos na área de filosofia, hein? Aqueles conteúdos que te ajudam muito em todas as áreas, na verdade. Você pode pegar aí todo o leque de conhecimento que a filosofia ela vai passeando por todas as áreas, correto? Então vamos lá. Eu te convido mais uma vez a manter a concentração, evitar a dispersão, ok? Não vai perder teu foco, correto? Então pega todo o material, pega a caneta, pega o caderno, olha, alinha a coluna aí na cadeira direitinho para evitar esse tipo de desconforto, ok? Vamos manter a postura, certo? Nós vamos tratar de um assunto muito interessante no nosso projeto Fique em Casa, mas fique conosco que fique aprendendo, tá? Olha aqui, ó, aprendendo, correto? Nós vamos fazer alguns exercícios sobre uma das áreas. E aqui eu falo para vocês uma coisa. Uma das áreas mais importantes da filosofia e que quando a gente vai estudá-la de perto, a gente começa, na verdade, a entender uma série de problemas que nós temos, tanto do lado externo, ou seja, no mundo social, como no nosso lado interno, que eu diria para a psicologia até, por exemplo, correto? A ética, como área da filosofia, ela nos fornece uma visão muito ampla a partir do que nós somos, a partir do que os outros são e a partir desta relação que temos com os outros, certo? Então, nada mais importante do que nos debruçarmos sobre esta área tão importante da filosofia como a ética. E nós já temos aulas na plataforma Gonçalves Dias teóricas sobre isso. Conceituação de ética, diferenciação entre ética e moral. Estes elementos que são tão fundamentais para que você possa iniciar a caminhada. Mais uma vez, eu vou lembrar vocês aqui de uma coisa importante. Nós estamos dando os conhecimentos básicos para vocês dentro desta condição e desta, claro, condição de estudo, ok? Se nós tivermos mais tempo, nós vamos avançar um pouco mais e descrever com mais detalhes. Mas aqui está o começo, o seu contato inicial, para que depois você possa, até mesmo na universidade, de forma mais criteriosa, estudar de forma mais detalhada também. E, claro, desta forma, constituir um conhecimento muito melhor, ok? Ninguém aqui vai ficar doutor em ética, por exemplo. Nós vamos conhecer os elementos que compõem, fazer algumas reflexões e ter os conceitos que são necessários, ok? Para a gente desenvolver tudo isso. Esta primeira questão ela é uma questão básica e que ela traz para a gente alguns elementos que são fundamentais. Historicamente, constatam-se diferentes concepções de ética. Por que tem isso? Porque nós temos a ética das virtudes, certo? Nós temos a ética deontológica, éticas normativas, né? A ética utilitarista, ok? E cada uma tem as suas considerações, perfeito? Então, preconiza que boas condutas são condutas úteis, pragmáticas, práticas. Bem aqui já está uma grande dica para você. Olha só. A ética das virtudes baseada nas nossas qualidades, a deontologia baseada no dever e o utilitarismo é baseado necessariamente na prática, na nossa ação concreta, ok? Que leva a felicidade para o maior número de pessoas. Isto é, que contribui para o bem-estar, felicidade do maior número aqui. Já está até colocado aqui para a gente, show de bola. Tal abordagem é denominada de, olha só, eu até anunciei para vocês aqui, quando nós estamos estudando o conteúdo de ética, nós temos essas qualificações das teorias éticas, tá? Nós temos outros como ética da autoridade, ética alteridade, ética do discurso, tá? Também que pode ser utilizada. Mas, a priori, as três mais comuns, a das virtudes, a deontologia e a utilitarista, que é a pragmática, a felicidade para o maior número de pessoas. Então, basta usar aqui este conceito, este conhecimento, esta constatação, procurar o utilitarismo que a gente vai ali responder a questão numa boa. Existencialista? Não, Sartre, existencialismo, não é necessariamente uma conduta que nós tenhamos dentro, certo, de especificações
e qualificações ou até mesmo definições, certo? De elementos que estão aliados à ética e às suas categorias. O existencialismo, na verdade, é uma escola filosófica muito bonita até, do nosso Sartre, né? Não, é relativismo também não. Nós não temos, tá, essas instituições dentro desses tipos de abordagem ética. Naturalismo também não é o caso, né? Utilitarismo, bom, encontramos a nossa resposta, utilitarismo, letra D de dado. Contratualismo, não é o caso de Hobbes, Locke, Rousseau, ou Kant, que também é contratualista, ou Althusser, né? Johannes Althusser, que também é contratualista, tá? Basta você pesquisar que você vai encontrar. Então aqui é letra D de dado, marque para você letra D, correto? Então assinale para você aí a ética utilitarista, aquela que visa a felicidade, e esta felicidade ela é estabelecida a partir da ação que contempla o maior número de pessoas, que vai beneficiar o maior número de pessoas e que vai acessar o maior número de pessoas. Pode marcar. Vamos seguir? Vem comigo. Beleza? Tá? Pronto aí, sentado na cadeira direitinho. Ok? Toma um golinho d'água se for preciso e vamos lá. A respeito dos conceitos de ética, moral e virtude, é correto afirmar. Vamos agora pegar ética, moral, virtude, certo? Vamos lá. A vida ética realiza-se no modo de viver daqueles indivíduos que não mantêm relações interpessoais? Não, gente. As relações interpessoais são justamente esse processo de troca, de convívio que a ética precisa, a moral e a virtude também, né? Então, ficou difícil aqui esse negócio, né? Letra B. Etimologicamente, a palavra moral deriva do grego? Não, gente. A palavra moral vem do latim, mores, certo? Não é necessariamente do grego. Comportamento, modo de ser, caráter pode até ser traduzido assim, mas não vem do grego, vem do latim, entende? Ficou difícil. Virtude deriva do latim virtus, certo? Que significa uma qualidade. Qualidades, virtudes são qualidades. Própria da natureza humana significa, de modo geral, praticar o bem usando a liberdade como responsabilidade constantemente. Que legal, parece até status de WhatsApp aí, né? Tá? Dá para botar lá se quiser, Facebook, Instagram, galera. Letra D. A moral é influenciada por vários fatores, como sociais e históricos. Todavia, não há diferença entre moral de grupo para o outro. Claro que existe diferença, né? A moral ela é contextual. Quando você vai aqui na plataforma Gonçalves Dias, você vai encontrar aulas sobre ética e moral, e você vai aprender uma coisa interessante com esse professor que vos fala. Na filosofia, ética e moral se diferenciam. E uma das qualidades, uma das virtudes, vou usar aqui até a letra C, né? Uma das virtudes que a moralidade tem é ser contextual, ou seja, depender ali de onde está, do elemento que faz parte da sociedade que está ancorada. Então a letra D saiu do que nós esperamos, né? Letra E. Compete à moral chegar, por meio de investigações científicas, as explicações de determinadas realidades. Investigações científicas já pegou pesado, né, gente? Ou seja, ela investiga o sentido que o homem dá às suas ações para ser verdadeiramente. Está muito fechado, está muito radical isso aqui, está muito. Tá? E outra coisa, as investigações científicas, quem é ciência é a ética, não é a moral. A moral é um objeto de estudo, né? Então não vai encaixar muito legal aqui. E aí o que a gente vai fazer? É isso mesmo. A letra C aqui está brilhando para a gente, para que a gente possa marcá-la, porque de todas as alternativas, ela é a que menos prejudica, ok? Os conceitos que estão tratados nela, obviamente, né? Então nós vamos aqui assinalar a letra C de casa, perfeito? Marca aí para você letra C, tudo bem? Podemos prosseguir? Colocou aí para ti? Beleza, tira o print da tela ali, ó. Aproveita, pega o celular e vai fazendo no celular mesmo, tá? No editor de imagens, né? Fica bonito, fica legal, fica tecnológico, perfeito? Vamos lá. Terceira, uma questão aqui bem objetiva, bem legal de fazer, bem simples, ok? Vamos lá. Essa terceira questão traz: assinale a alternativa que define corretamente o termo ético. Obviamente que, geral, não dá para fechar uma questão, né? Mas vamos ver aqui quais os elementos que estão nas alternativas que talvez tragam para a gente, né, uma definição mais apurada. Trata-se de reflexões, sim. Ética faz reflexões. A moral é o campo da ação.
referentes aos valores morais de um indivíduo, um grupo ou uma sociedade. Bom, a letra A aqui, legal. Letra B. Trata-se de leis estabelecidas formalmente para disciplinar a vida em sociedade. Quando a gente fala em lei e regra, nós estamos falando mais da moralidade, isso dentro da filosofia, obviamente, que tem essa separação, né? Olha só, a ética trata de princípio, a moral trata das regras necessariamente. A ética faz uma reflexão sobre, mas não são, a ética não está, não perfaz a regra. Ela faz uma reflexão sobre elas e sobre a nossa ação em relação a elas. Mas ela não é a regra em si, a moralidade é que está neste campo. Então a letra B aí foi para o espaço, portanto. Letra C. É toda a regra, já começou errado. Já acabei de dizer que não é regra ética. Então, é uma reflexão sobre a regra, sobre a nossa ação em relação à regra. Então, bota isso na sua consciência. Reflexão sobre as regras e as nossas ações em relação a estas regras. Está de acordo com os bons costumes. Parece cor do senso comum isso aqui, né? Não tem nada que botar e botaram isso aqui. É um conjunto de leis subjetivas. E aí? Para dirigir a vida, né, de um homem, elaborada, crítica, radical, baseada no logos. Oh, ficou uma coisa aqui bem complicada, né? Então, meus amores, os senhores que estão me acompanhando, vão perceber que a letra A é uma que chega mais perto, que tem pouco prejuízo em relação à expressão ética e o que nós sabemos dela, ok? Então, se nós formos traçar aqui por proximidade e distanciamento, a letra A ela se aproxima muito mais daquilo que ética simboliza, significa e traduz. Você vai marcar para você a letra A, marque aí a letra A nesta terceira questão, correto? Vamos aqui para mais uma, certo? Beleza pura? Vamos tentar aqui alcançar mais uma questão. Você tem a quarta questão. A respeito dos conceitos de ética e moral, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Enquanto a ética trata do conjunto de regras, já começou esquisito. Olha aqui, ó. Nós acabamos de aprender na outra questão, elas são até muito parecidas, tá? Tem o mesmo até enunciado. Mas olha só, enquanto a ética trata de conjunto de regras, já está errado, porque a ética não vai tratar do conjunto de regras necessariamente, ela faz uma reflexão. A moral se volta ao estudo teórico, piorou, porque a moral é prática, está fora, ok? Então aqui a letra A ela já não vai se apresentar para a gente como uma boa opção, tá? Olha a letra B. A moral pode ser definida como sistema de regras. A moral, sim, é um sistema de regras próprios de diferentes grupos sociais que abrange normas, valores, aceitos, praticados como certos e errados. A letra B aqui, pelo menos, não cometeu nenhum agafe. Tá? A letra C, a palavra moral deriva do latim, sim. Virtus, aí não. A palavra moral vem de mores. Virtus é virtude. Está lá na outra questão, ó, que significa qualidade própria da natureza humana. Não, se fosse a palavra virtude, estava certo, mas aqui é a palavra moral. Então aí, né, saiu, ficou difícil da gente assinalar a partir deste processo. Letra D. Os vocábulos moral e ética são considerados como sinônimos, embora apresentem origens históricas absolutamente distintas. Gente, isso aqui é muito confuso. Veja só, dentro da etimologia da palavra, elas são iguais, têm o mesmo significado. Mas não que sejam de origem histórica necessariamente assim e não são sinônimos eternamente, tá? Na filosofia elas são separadas, por exemplo. A letra dela está, no mínimo, mal escrita. Tá? Ela não está sendo fidedigna àquilo que deveria estar ali descrito. Então está muito confusa. A letra dela não está oferecendo para a gente uma boa saída neste processo. Letra E. Os vocábulos moral e ética têm origem histórica semelhante e são consideradas como sinônimo. Não é origem histórica necessariamente, é origem etimológica. É quanto à origem da palavra, a quanto à investigação linguística, entende? Enquanto ao vocábulo, ok? E não é nem assim da mesma localidade, porque ética vem de ethos, que é grego, e moral vem de mores, que é latim. É só a significação de cada uma que é igual, que é costumes. Okay? Então, não é o que a letra E está assinalando para a gente. Então, se nós julgarmos aqui, né, se nós tivermos um bom senso, a regra de ouro de Aristóteles, o bom senso, prudência, Filoneses, nós vamos aqui, então,
assinalar a letra B de bola, certo? Então você vai marcar para você a letra B de bola, porque é aquela que oferece para a gente instrumentos que estão bem mais dentro do contexto para que possamos, né, entender melhor todo esse processo. Então marque para você letra B de bola, correto? Vamos lá? Podemos seguir? Olha a quinta questão. A respeito de ética e moral, assinale a alternativa correta. Nós temos aqui o trabalho de procurar aquilo que é possível estar em cada alternativa relacionada à ética, ou à moral, ou as duas, no caso, né, que aqui está a conjunção aditiva, né, ética e moral, juntando, unindo as duas. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue aqui. A ética está contida na reflexão e a moral está contida na ação. Olha que coisa legal. Aqui nós não temos nenhum problema. Nós sabemos que na filosofia, quando nós diferenciamos ética de moral, nós acabamos tendo esta separação, e nesta separação nós temos uma série de características que são próprias da ética e alguns elementos, alguns vocábulos, alguns conceitos que são inerentes à moral, ou seja, estão dentro da moralidade por excelência, por gênese até, ok? Então, nós sabemos realmente que a ética ela está trazida ali pela reflexão, correto? A moral está contida na ação, também está certo, não está errado não. Vamos ver a letra B, vamos ver se ela vai aqui complicar a gente. A ética, por ter caráter subjetivo, agora vamos aqui. Necessariamente ética subjetiva, a ética como subjetividade, essa expressão não é bem-vinda. A moral é subjetiva, porque ela é contextual, ela é cultural, ela depende do espaço em que está colocada. Então, já começou meio esquisito. Na administração pública deve ser seguida de acordo com a ideia, pensamento e interesse individual. Administração pública, interesse individual, não, interesse é coletivo. Completamente fora do contexto, diz assim, muito errada. Perfeito? Olha aqui, ó. Tá fora, a gente não pode jamais aqui levá-la em consideração. A letra B fugiu muito, mas muito, muito mesmo. Letra C. A ética orienta o homem a realizar a melhor conduta, tendo em vista o interesse, olha, mais uma vez aqui, pessoal, singular, individual. Meus amores, não pode ser isso. A ética, ela trata de elementos universais. Tá? Ética é universal. Tá? Nós não podemos ter um comportamento que vise somente o interesse individual, habitando com vários seres dentro da sociedade, os nossos pares, partícipes, lembram? Então, nós não podemos aqui assinalar esta alternativa, ela vai ficar muito distante para a gente, correto? Veja só, o contexto ético, ele exige que possamos levar em consideração os outros, né? Aquelas pessoas que convivem conosco. Letra D. A moral nem sempre deve estar presente nas ações dos servidores públicos. Aqui ficou, né, complicado demais, né? Olha só. A moral nem sempre deve estar presente nas ações de serviço público. É incitando a galera a ser corrupto, não é certo, né? Uma coisa assim. Pois pode atrapalhar. Aí, ó. Ixi, agora que ferrou. A agilidade e a boa prestação de serviço ficou muito fora, né, galera? Não tem condição. Letra E. O servidor público pode desprezar o elemento ético. Tá a mesma coisa da letra D, né? O pessoal tá alguma coisa contra aí esse trabalho no setor público, né? Quer dizer que a galera aí não precisa seguir nem regra, ele não vai fazer nenhuma reflexão sobre a sua ação, se ela é boa, se ela é má, se ela está condizente àquilo que é necessário. E aí fica meio difícil, fica meio complicado nessa letra D, a letra E, vão trazendo para a gente uma sugestão muito esquisita. A gente não pode levar isso em consideração, portanto, né, meus amores? Então vejam só, se nós pegarmos todas essas alternativas, né, nós só temos ali uma opção. Tá? Esta opção para a gente é a letra A, portanto. Okay? Se você pegar da letra B em diante, elas vão apresentar vários problemas que estão associados aos conceitos que se relacionam à ética, principalmente. Né? Então, nós temos em algumas alternativas, até como eu mostrei para vocês, uma certa deturpação do processo. Então, não são muito bem utilizadas, ok? Nós vamos assinalar, portanto, a letra A, tá? Eu peço que os senhores marquem a letra A como a opção que vai aparecer para a gente como uma das melhores possíveis, correto?
Então, peço aos senhores aí que fiquem conosco, continuando, possam aproveitar todos os nossos conteúdos. Fica aqui o forte abraço do professor André Luiz para vocês, desejando aí que Deus os abençoe muito, que tenham um ano maravilhoso e que possamos estar aqui sempre juntos, estudando, tá? Fique em casa, fique conosco e fique estudando.